Salve, salve, galerinha! Tudo bem com vocês? Tá falando aqui é o professor Rigel. Nessa aula vamos fazer uma questão da prova do Enem 2023. Então, a questão fala o seguinte: analisando as vendas de uma empresa, o gerente concluiu que o montante diário arrecadado em milhar de real poderia ser calculado pela expressão. Então, botou a expressão, ó, V de x é igual a x elevado a 2 sobre 4 menos 10x mais 105, em que os valores de x representam os dias do mês, variando de 1 a 30. Um dos fatores para avaliar o desempenho mensal da empresa é verificar qual é o menor montante diário V0 arrecadado ao longo do mês e classificar o desempenho conforme as categorias apresentadas a seguir, em que as quantidades estão expressas em milhar de real. Então, se esse montante diário, se esse menor montante diário for maior ou igual a 24, ótimo. Se esse montante diário for um número entre 20 e 24, incluindo 20, bom. Se for entre 10 e 20, incluindo 10, normal. Se for entre 4 e 10, incluindo 4, ruim. E se for menor do que 4, péssimo. No caso analisado, qual seria a classificação do desempenho da empresa? Então, o que ele está perguntando, na verdade, na questão? Ele está perguntando qual é o menor montante diário obtido, onde esse x aqui ele vai ser o dia, né? Esse x vai ser o dia. E o v de x seria exatamente o montante. Porque a gente sabe o quê? O que é que a gente sabe? Isso aqui é uma função de segundo grau, correto? Função de segundo grau, o gráfico é o quê? Uma parábola. Então, essa parábola aqui, vou botar aqui, ó, v e x, essa parábola ela pode ter a concavidade voltada para cima ou ela pode ter a concavidade voltada para baixo. Como o número que multiplica o termo ao quadrado aqui é positivo, então eu sei que a parábola é voltada para cima. Além disso, ela toca o eixo y no 105, então ela vai tocar aqui o eixo y no 105 e vai cruzar esse eixo y no ramo decrescente dela, porque o valor de b aqui é negativo. Porque cada um deles tem uma relevância, né? Lembrando que a função de segundo grau ela tem a forma o quê? Ax ao quadrado mais bx mais c. Então, cada letrinha dessa indica alguma coisa no gráfico. Esse A indica a concavidade da parábola, se é uma parábola para cima ou para baixo. Esse C indica o ponto onde o gráfico toca o eixo y. E esse B indica o momento que ele está cruzando o eixo y. Se ele está cruzando o eixo y no momento que está decrescendo, ou se ele está cruzando o eixo y no momento que está crescendo. Então, pelos valores que eu tenho aí, o gráfico ele vai ficar algo mais ou menos assim, ó. Ok? Tocando aqui exatamente o eixo y no 105. Então, o que é que vai acontecer? Vai existir um x, que é o x do vértice, que vai fazer com que o montante do dia seja o menor possível, que é o montante mínimo. Aí, o que é que eu quero saber? Quem é esse montante mínimo? Como é que faz para descobrir? Fórmula. Ó, o x do vértice é dado por menos b sobre 2a e o y do vértice é dado por menos delta sobre 4a. Qual dos dois ele quer? Né? Que é interessante você saber, tem sempre os dois tipos de problema. Ele está perguntando em qual dia o montante vai ser mínimo ou ele está perguntando qual é o montante mínimo? Não, não é o dia. Ó. Você vê por aqui, ó, V0, V0, V0. Então, ele está perguntando sobre o montante mínimo. Aí, para calcular o montante mínimo vai ser o quê? O y do vértice. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Calcular o y do vértice. Aí, vou calcular o y do vértice, vou jogar ele aqui para ver em que intervalo ele está, e, a depender do intervalo, eu vou marcar a alternativa. Ok? Só que, vamos lá. Para calcular o y do vértice, eu preciso do delta primeiro. Então, para calcular o delta, eu vou ter que saber quem é A, quem é B, quem é C. Então, vamos aqui, ó. Quem é A? 1/4. Quem é B? Menos 10. Quem é C? 105. Bora? Como é que calcula o delta mesmo? Delta é o quê? Besta quadrada, morreu 4 anos antes de Cristo, né? B ao quadrado, né? A besta quadrada, né? Morreu é o menos, né? 4 anos antes de Cristo. Então, bora.
Quem é o delta? Besta quadrado. Ó. B menos 10. Então, menos 10 ao quadrado. Menos 4 vezes AC. A é quanto? 1/4. C é quanto? 105. Beleza. O que é que eu posso fazer aqui? Simplificando, né? Simplificando 4 com 4. Menos 10 ao quadrado vai ficar 100, porque fica positivo porque está ao quadrado, né? 100 menos 105. Né? 100 menos 105 dá menos 5. Ah, professor, mas eu aprendi que o delta não pode ser negativo. Não. O delta negativo significa que o gráfico não toca o eixo x, que realmente é o que vai acontecer aqui, né? O gráfico não toca o eixo x, por isso que o delta foi negativo. Não tem problema nenhum do delta ser negativo. Ele só vai dar problema se você tentar descobrir as raízes, né? Só que não tem raízes, porque, repito, o gráfico não toca o eixo x. Vamos voltar para cá, então, né? Quem vai ser o valor mínimo? Vai ser o y no vértice, que é menos delta, então vai ficar menos 5 sobre 4 vezes A. Quem é A? 1/4. Pronto. Cortou aqui, ó, 4 com 4. Esse menos com menos aqui vai ficar mais. Então, isso aqui vai ficar 5 dividido por 1. Então, o valor mínimo, o montante mínimo aí no mês foi 5. E acabou a questão, né? Porque, ó, se o montante mínimo foi 5, 5 está em qual intervalo aqui? 5 é maior que 24, está entre 20 e 24. 5 está nesse intervalo aqui, ó. Ele está entre 4 e 10. Então, se ele está entre 4 e 10, então, consequentemente, o desempenho da empresa foi o quê? Ruim. Gabarito vai ser a letra D de dado. Beleza, beleza, galera? Então, é isso aí, né? Questãozinha bem basiquinha aí de função de segundo grau. Lembrando, função de segundo grau para o Enem, o que é que ele cobra mais? Essa parte aí de valor máximo, valor mínimo. É o principal tópico de função de segundo grau para o Enem. Função pedindo o valor máximo ou valor mínimo. Beleza? Então, não esquece aí de seguir o nosso canal no YouTube, o Explicae Oficial, curtir, compartilhar nossos vídeos, né? Dar essa força aí para a gente trazer cada vez mais conteúdo de qualidade para vocês. Valeu, obrigado pela atenção, bons estudos, até a próxima.